e, sobretudo, cumprimentar você como companheiro petista, líder da juventude petista no Brasil. Eu, essa semana, encontrei com o meu neto Tiago, que está na casa da mãe dele, e eu pedi algumas ideias para ele sobre a questão da juventude. Como é que a juventude hoje está vendo o seu próprio futuro, o seu dia a dia. E o Tiago me mandou umas sugestões ontem. E eu tentei fazer um texto, depois me veio uma ideia extraordinária que é o seguinte: por que fazer um texto em cima das ideias do Tiago e não mandar por Sorriso aquilo que o Tiago escreveu? Então eu vou ler aqui, o Sorriso, uma carta do Tiago para mim, que ele mandou, e eu acho que é interessante porque é autêntica a carta. Ele começa a carta assim: oi, vô, eu sei que você provavelmente só queria uma lista sobre o que a juventude quer e pensa hoje em dia. Nossos problemas são bem básicos, na verdade, e você sabe disso. Mas tem alguns sentimentos que hoje são muito fortes nos jovens brasileiros e eu acho que deveria explicar minimamente para ficar bem explícito. Tem a questão da esperança, drogas, protagonismo, individualidade e quebra de tabus. Eu vou começar com esperança. Esperança. Esse sentimento de esperança não é exatamente o mesmo que teve na campanha de 89 e em seus mandatos, apesar de ser parecido. O jovem tem uma perspectiva de futuro muito aterrorizante, pois nos vemos num ciclo que rouba nossos sonhos. Com o desemprego e a perda da renda da família, o jovem se vê obrigado a escolher um trabalho qualquer para complementar essa renda. O acesso à educação ficou muito mais restrito desde o seu governo, e uma das poucas opções que restaram são os aplicativos que empregam em massa. Ou seja, não temos educação, não temos emprego de qualidade, não temos nenhuma perspectiva de nos aposentar e o cenário fica ainda mais desesperador. Quando olhamos para o futuro do mundo e percebemos que o planeta pode não resistir nos próximos 50 ou mais anos, exatamente pelo fato de que conseguiram nos últimos anos distorcer e piorar tudo que você criou e construiu. O jovem hoje também não acredita na política e no Estado, por isso também busca soluções individuais como os aplicativos. O sentimento de esperança aqui é uma mistura desses dois períodos que o senhor já viveu. Na saída da ditadura era necessária a democracia, um país livre que aceita seu povo e quer acabar com suas desigualdades. Ao mesmo tempo que, principalmente no segundo mandato, tínhamos a certeza do nosso potencial. Havia um plano e um futuro, e a juventude sabia que fazia parte do projeto do país. A gente podia estudar, escolher nosso emprego e ter a certeza da aposentadoria. E mesmo com todas as dificuldades, o lazer, a cultura, as viagens eram possíveis. Então, o que precisamos é o resgate desse sentimento de combate à ditadura e ao aprisionamento dos sonhos, ao mesmo tempo que temos um plano para o futuro no qual a juventude, sinceramente, faça parte. Eu sei, vô, que parece clichê, mas, por favor, leia tudo porque é realmente importante. Protagonismo. O jovem quer ser livre, quer ser dono de si e do seu corpo. Gosta de se sentir autor e protagonista da sua vida. O que quero dizer com isso não é nada mais do que dar oportunidade ao jovem, o acesso à educação, ao emprego de muita qualidade, e isso o senhor sabe muito bem como fazer. Vô, você não sabe como é frustrante para um jovem de 20 e poucos anos ter a certeza de que tem mais capacidade para governar o país que o presidente. Milhares e milhares de jovens são muito mais capazes nesse país. Dos 16 aos 30 e poucos anos, somos gerações que nasceram num momento da humanidade diferente de todas as outras. Recebemos muitas informações e aprendemos até certo ponto a lidar com elas. Temos ideias, pensamos um pouco diferente das gerações passadas e conseguimos pensar fora da caixinha.
para encontrar soluções que muitas vezes quem governa há muito tempo não encontra. Não é à toa que a principal figura do mundo que defende o meio ambiente é uma garota de menos de 20 anos de idade. Não estou nem falando da vida pública aqui. O que quero dizer é que queremos alguém que nos olhe e reconheça o nosso potencial. Se nos for dado as oportunidades, construiremos um mundo melhor. Tenha certeza, vô. Outra coisa, para não me estender muito, porque eu sei que você já está de saco cheio. Eu, pessoalmente, gostaria muito que o senhor quebrasse alguns tabus e confrontasse o conservadorismo brasileiro. Precisamos discutir drogas, vô. Não porque é legal e divertido fumar maconha, mas porque a política da guerra às drogas é uma política disfarçada para prender e controlar a população, principalmente jovem e negra, da periferia de todo o Brasil. Tem uma frase que é a seguinte: parabéns às drogas que por mais uma vez venceu a guerra. Depois que a escravidão acabou, o Estado e as elites inventaram outras formas de controlar a população negra. A guerra às drogas é só mais um dos bodes expiatórios inventados para controlar, prender e matar a população jovem e negra desse país. Eu acho que questões mais individuais, como as questões de gênero e sexualidade, são importantes, vô, sobretudo para a juventude, apenas porque queremos ser donos dos nossos próprios corpos. É uma pauta muito grande dos movimentos feministas e LGBTQI, que atinge os jovens e atinge profundamente. A verdade é que o jovem é muito chato, vô. Ele precisa de muita coisa, de muitos cuidados, mas depois que recebeu, não quer ficar preso, quer se sentir livre e uma pessoa única. Se o Estado não prover o mínimo necessário, ele reclama. Se o Estado tutelar demais e não proporcionar sua liberdade, ele também reclama. Mas acho que existe sim um meio termo, afinal de contas, não há nada que não possa ser resolvido. Eu sinto hoje, vô, a juventude individualista e muito desesperançosa. Porque crescemos nos seus governos e achávamos que aquilo era normal. Mas sentimos que foi apenas um surto na história do país. O problema é que provamos o filé mignon e não queremos continuar comendo carne de segunda. Não queremos um único salvador. Já aprendemos que é muito complicado apostar todas as fichas em um único cavalo. Precisamos de um líder, sim, mas precisamos de um plano, de um projeto para o futuro melhor e que nos inclua, que a juventude seja convidada a discutir, a participar, a confeccionar o seu próprio futuro. Muito obrigado. Sorriso, eu sinceramente achei que era muito importante ler o texto e dizer uma coisa para a juventude. O sonho de um jovem no meu tempo era diferente do sonho de vocês. Eu nunca pensei na minha vida em ter um curso superior. Eu pensava em ser torneiro mecânico e virei torneiro mecânico e isso garantiu que depois eu construísse a minha vida política. Eu sei que a juventude hoje ela tem menos possibilidade, sabe? Parece mais fácil, parece que ela tem muito mais facilidade de estudar, parece que ela vai ter mais chance de ter um emprego e não é verdade. Eu conheço muita gente formada que depois de formada não conseguiu arrumar o emprego desejado, não conseguiu sequer trabalhar na função pela qual ela fez o curso. É advogados que se formam, tiram a carteira do OAB e depois não podem montar um escritório, vão trabalhar de estagiário em escritório de advogada famosa, ganhando R$2.000. São pessoas que estão trabalhando, sabe, nos aplicativos. E tentaram induzir o pobre a acreditar que aquilo era, sabe, microempreendedores. E não é. Eles não têm direito, eles não têm segurança, não têm plano de saúde. Sabe, se roubarem a bicicleta, a motocicleta, ou seja, ele não tem quem pague para ele, porque o Estado não se lembra dessa pessoa e o Estado trata essas pessoas como números e nós não queremos ser números, nós queremos ser seres humanos. Nós não queremos ser tratados como algoritmo, nós temos coração, temos sentimento, nós pensamos, nós sentimos. Por isso é que o jovem não pode perder a esperança. Eu quero pedir, Sorriso, que você transmita à juventude, que eles tenham coragem de fazer
na juventude deles o que nós não conseguimos fazer na nossa. E sonhar. Sonhar e levantar todo santo dia disposto a transformar o sonho em realidade. O nosso querido Raul Seixas dizia: sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto torna-se realidade. Por isso, sonhe, sonhe, sonhe juntos e transforme o sonho de um Brasil melhor, mais justo, com mais cultura, com mais emprego, com mais educação e com mais alegria, sabe, em realidade. Só vocês podem fazer isso. E feliz Semana da Juventude Mundial, e feliz Semana da Juventude no Brasil, e feliz Semana da Juventude para os petistas. Um beijo e boa sorte. Foi um avô lendo a carta do seu próprio neto para falar das lutas e das necessidades da juventude brasileira. O Lula tem essa sensibilidade. É como se a carta do Tiago fosse a carta de cada um de nós, brasileiros e brasileiras jovens, que tem vivido uma série de angústias nesse momento tão difícil. E que pede que não só o Lula, mas também o PT, mas também toda a esquerda tenham coragem de entender o que significam as nossas lutas. Identitários são os outros, as nossas lutas são estruturais, as nossas lutas são essenciais, a nossa vida é o que vale, é a nossa vida que está em jogo. Quando o Tiago coloca na carta que nós queremos ter o direito de usufruir do nosso próprio corpo, ele fala desse debate que vai acontecer agora, que não é menor, pelo contrário, é um debate essencial porque trata da nossa existência. E eu estou absolutamente muito feliz com essa carta e com essa fala do presidente Lula. E dessa forma, Marina chegou aqui de volta na vitória. Eu gostaria de passar para você o comando dessa belíssima atividade. Eu agradeço muito a todos que comentaram aqui do lado, pedir para ficarem, se inscreverem no nosso canal no YouTube, ativar o sininho. Estou aprendendo a ser youtuber agora, né? Que vai ser muito legal tudo o que a gente está transmitindo, tudo que a gente está debatendo. Então, Marina, sem mais delongas, eu vou ficar aqui no background, só dando o apoio para vocês. Fique à vontade, a condução é toda tua. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que nos acompanham pela TV JPT. Estamos aí investindo no nosso canal no YouTube. Para quem nos acompanha em todas as outras redes, tanto no Facebook quanto no nosso Instagram. Depois de uma carta muito emocionante, de um momento muito emocionante com o nosso presidente, fica até um pouco difícil de falar. Mas agradeço também às companheiras e ao companheiro que aceitaram o convite de estar nessa grandiosa Semana das Juventudes, organizada pela Juventude do PT Nacional, que foi idealizada aí pelo conjunto da nossa Secretaria Nacional, dizendo o quanto é importante, né, a transversalidade da vida da juventude, quanto a vida da juventude perpassa não só por algo isolado, mas sim pela saúde, pela educação, pelo direito à moradia, pela cultura, pelo direito de existência. E pelo direito de existência, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a juventude LGBT, com grandes companheiras e o grande companheiro que fazem da luta LGBT a luta e a existência de tantos e tantas jovens petistas. Eu gostaria de chamar para iniciar e já dar os parabéns pelo dia de ontem, que foi dia do estudante, para a nossa grandiosa diretora LGBT da União Nacional dos Estudantes, Ingrid Guzelotto, que é de São Paulo e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva da juventude LGBT. Comandanta, estamos contigo. Obrigada, Marina. Obrigada, Sorriso. Obrigada pelo convite de estar aqui. Boa tarde a todas e a todos que estão aí nos assistindo. É muito difícil fazer uma fala depois de ouvir o Lula, né? Eu falei para o Sorriso que eu era uma pessoa sensível, eu ia dar uma choradinha, estava aqui tentando me controlar, mas acho que o Lula trouxe elementos muito importantes que, inclusive, vão acabar voltando algumas vezes nesse debate que a gente vai fazer aqui,
porque falar de juventude LGBT é falar da juventude brasileira, né? É falar das nossas vidas e de tantos outros jovens que estão de norte a sul do país enfrentando os desafios de viver e resistir sendo exatamente quem são e sendo como são, né? Ontem foi um dia muito importante para nós do movimento estudantil, né? Foi o Dia do Estudante, dia 11 de agosto, simbólico, super importante para nós. E, além disso, foi o aniversário de 83 anos da gloriosa UNE, a União Nacional dos Estudantes, que a gente comemorou aí numa live super importante que aconteceu ontem, e vi que vocês também estavam aqui à atividade, né, para as atividades dessa semana tão importante, que é a da juventude. E, bom, queria começar falando um pouquinho para vocês, né, trazendo um resgate aí de tudo isso que tem acontecido. Eu sempre gosto muito de encontrar a Janaína, que é uma referência para mim dentro dos espaços, e dizer de forma muito clara que eu sou muito grata por uma luta que a Janaína e outras tantas pessoas fizeram antes de mim para que eu pudesse estar aqui hoje justamente falando sobre um tema tão importante, falando sobre um tema que é de fato sobre a minha vida, né? Vi aí que minha namorada, inclusive, está acompanhando, mandou uma mensagem aí no chat, e é sobre isso, assim, né? Sobre poder falar de tudo isso que a gente vive, sente, ter orgulho e ser exemplo e referência também para tantas outras pessoas, né? Então, eu agradeço muito a Janaína e tantas outras pessoas que trilharam esses caminhos para que a gente chegasse aqui. E, é claro, o presidente Lula, né, que permitiu que tantos avanços na nossa pauta fossem possíveis, né, que a gente tivesse tantos avanços e que, de alguma forma, o Brasil e o PT fossem uma referência no movimento LGBT, nas lutas e batalhas de conquistas, né, de políticas públicas na nossa história. Então, é muito importante a gente dizer isso, né? E, é claro, ser jovem LGBT no momento em que a gente tem Jair Bolsonaro presidente é uma lógica, um desafio novo também para nós, que é muito importante destacar algumas coisas, né? Se a gente vinha avançando, né, com os governos petistas, com o governo Lula, com o governo Dilma, agora a gente tem um presidente que não só não apoia nossas pautas, mas se declara LGBTfóbico. Ele é declaradamente LGBTfóbico e foi, inclusive, eleito por meio desse discurso, né? Então, ele reviveu aí na sociedade como um todo um conservadorismo que ultrapassa as barreiras de todos os avanços que a gente tinha constituído até agora e, através, né, da sua figura, começa a apresentar para a gente várias formas de retrocessos, né? Então, ele é um cara LGBTfóbico que influencia o avanço desse conservadorismo e a violência, né, contra nossas vidas, contra nossos corpos. Foi eleito por meio de um discurso bizarro que dizia que existia uma ideologia de gênero tentando ser aprovada, né, no Plano Nacional de Educação, que os estados e municípios estavam numa tentativa de transformar todas as jovens e todos os jovens em transexuais e travestis, sem nem minimamente entender que debate é esse e sem muito menos entender a importância de existir um debate sobre gênero dentro das escolas, que permite que a gente rompa minimamente com esse padrão heterocis normativo que assola a nossa sociedade, né? A gente precisa romper com isso porque é assim que a gente avança. Então, de fato, é muito difícil, né, a gente olhar para o governo Bolsonaro e não se sentir assustado, né? Nossa população como um todo, todas as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexos, assexuados, se sentem completamente inseguros nesse governo. Então, agora, a nossa luta, a nossa batalha tem sido cada dia mais, não para ganhar mais novos direitos, mas para manter minimamente esses que nós temos, né? Num dos primeiros dias do governo, um dos ataques do Bolsonaro foi justamente a nossa população, né? Acabando ali, desmontando o Conselho Nacional LGBT, que foi uma conquista muito importante do nosso movimento. Então, hoje a gente tem no Brasil uma realidade que se expressa pelo aumento da violência à população LGBT, né? Que a curva de mortes, de assassinatos, de violência contra essa população tem crescido muito, justamente desde o ano de 2017, né? Que a gente já não tinha mais presidência do PT.
E olha que a gente tem também como realidade, em registros, né, de população, de violência contra a população LGBT, muita subnotificação. A gente não fica sabendo de tudo que acontece. Né? Essa população não se sente nem segura para fazer essas denúncias, e com essa subnotificação, com poucos casos sendo denunciados, ainda assim essa curva não para de subir. Todo ano que os dados saem, eles são cada vez mais assustadores, representam justamente essa insegurança para a nossa população, e o Brasil, inclusive, tem passado vergonha internacionalmente, sendo um país que em algum momento já foi acolhedor, né, para o turismo LGBT, e hoje não é mais. Né? Ele perde esse posto assim, e passa a ser um país inseguro para as LGBT gringas vir aqui gastar dinheiro. Então, isso é um problema, né? Também que é sintomático mesmo do que o governo Bolsonaro representa nas nossas vidas. E, bom, como eu sou do movimento estudantil, como eu estou na Uni, quero falar também um pouquinho, né, sobre a questão da educação. Claro, a gente sabe que o espaço da escola é um espaço que forma, né, a cidadania do nosso povo, da nossa juventude. E se a gente tem lá livros, materiais e tudo mais que são completamente heterossexnormativos, a gente já está apresentando uma violência, né, para aqueles que não se sentem parte daquilo que está sendo apresentado. Mas mais do que isso, a escola acaba sendo um espaço de violência real, né? Não essa é a violência física, é a violência psicológica, é a violência que se dá por meio do bullying. E aí muitas dessas crianças acabam desenvolvendo transtornos psicológicos que ficam para a vida inteira, né? E isso podia ser corrigido, pelo menos um pouquinho, se a gente debatesse com seriedade a questão de gênero, né, dentro das escolas. Então, a realidade da nossa população é bem parecida, né? Se você for prestar atenção, com aquela que era da juventude lá do Lula. Que essa juventude LGBT, ela não está nem pensando em terminar a escola, porque ela está na marginalidade da sociedade, e terminar a escola nem sempre é uma opção, principalmente para a população travesti e transexual. Terminar a escola não é uma opção, que dirá entrar numa graduação, ir para uma universidade, né? Ocupar esse espaço e até o espaço do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, nem ele, né, por si, de forma formal, CLT, é uma opção. A informalidade, que é essa que a gente está vivendo aí, discutindo, né? A gente, que é do Partido dos Trabalhadores, tem discutido muito essas novas formas de trabalho, a informalidade, Os LGBT sempre viveram isso. A informalidade sempre foi uma realidade para a nossa vida, porque a gente não conseguia nem se encaixar, né, nos padrões da sociedade para estar dentro do mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente ainda tem muita dificuldade de conseguir inserir a nossa população dentro das universidades, e mais do que isso, garantir que elas terminem, né, a universidade. E eu estava falando dos ataques do governo do Bolsonaro. Um deles também foi acabar com um vestibular que ia acontecer na Unilab, que era específico para travestis e transexuais. Isso ia representar, assim, uma mudança, né, no padrão daquela universidade sobrenatural. Ia dar a possibilidade de várias e vários jovens poderem entrar na universidade, poder pensar em mercado de trabalho. E o governo Bolsonaro e o MEC, né, na época representado pelo Weintraub, não permitiram que isso acontecesse. Então, é um claro ataque, um claro desmonte a tudo sobre a nossa população, né? É isso que a gente enfrenta, são essas as batalhas do dia a dia. Claro que algumas universidades hoje também têm cotas, né, para a população LGBT, focada em transexuais e travestis, inclusive a UNEB, a universidade lá do estado da Bahia, foi a primeira, né, que teve essas cotas, e hoje a gente vê que essa população nem consegue, muitas vezes, disputar esse espaço, né, por meio dos vestibulares, justamente porque não conseguiu terminar a escola, né? E nós, assim, enquanto dirigentes do movimento estudantil LGBT, temos uma responsabilidade muito séria de estar dentro desses espaços, né, de universidades, dentro desses espaços de escolas, para dialogar com os estudantes sobre as suas vidas, sobre seus corpos,
para que eles entendam, se vejam com normalidade, se sintam de alguma forma representados, tenham em outras pessoas a referência, e mais do que isso, que eles também falem sobre isso, né, para que a gente crie aí coletivos LGBTs dentro de universidades, que criem coletivos LGBTs dentro dos grêmios estudantis, para que os estudantes possam mesmo gerar essa rede de acolhimento, cuidado e de vivência, assim mesmo, dentro das escolas e universidades, para que a violência seja cada dia menos uma realidade. Os desafios são gigantescos, né? Quando a gente fala da nossa população, a gente sempre está um passo atrás do resto da população, né? Assim como o jovem negro também está um passo atrás, o jovem LGBT também está, né? Então a gente busca sempre sair desse papel de marginalidade e ocupar aí os espaços de poder, ocupar os espaços de trabalho, ocupar os espaços de universidades. E esse debate é muito importante e eu fico muito feliz de poder dialogar sobre isso de forma tão séria com a juventude do PT Nacional, porque é muito importante mesmo para as nossas vidas, para a nossa sobrevivência, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né, de pandemia, que a gente sabe que muitos jovens LGBTs tiveram que voltar para suas casas, e voltar para casa no momento representa segurança, ficar em casa representa não pegar um vírus, né? Não pensar em mortalidade, enfim. Mas para a população LGBT muitas vezes representa violência. Se jovens voltarem para casa, muitas vezes é muito difícil, né? São desafios que as pessoas estão tendo que enfrentar de novo, né? E eu me solidarizo muito com essa juventude, assim, e já coloco aqui a juventude do PT Nacional à disposição, viu? Nem sou da JPT Nacional, mas sei que estão. Para os jovens que estiverem assistindo aí essa live também, de alguma forma, precisarem desse acolhimento, precisarem dessa conversa, precisarem de algum tipo de ajuda, a Janaína está aí também, nossa, tá desse lado, não sei, nossa secretária nacional LGBT do partido, e a gente está aí na luta, né, para que a gente possa sempre avançar. É isso, gente. Muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir, Ingrid. Você tem o seu fã-clube aqui nos comentários, que estão mandando várias mensagens do quanto você é maravilhosa. Saudar o Carlos, a Nádia, a Denise, que também foi diretora LGBT da Uni, né? Um beijo, também foi lindos. Nossa guerreira diretora. O Felipe de Minas Gerais, aí também nosso grande companheiro. A Marina Moura, nossa pré-candidata à vereança, aguerrida. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando, a todos e a todas que estão aqui ligados com a gente da JPT Nacional na Semana das Juventudes, que hoje debate Juventude LGBT. Bom, sem mais delongas, agora eu vou passar a palavra para a nossa grande paraense, secretária nacional LGBT do PT. Lembrando que o PT é o único partido que institucionaliza a luta LGBT nesse país. É o primeiro partido a ter um caráter de secretaria para as LGBTs e para os LGBTs, e é comandado por nossa grande Janaína Oliveira. Secretária, agora é contigo. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite do nosso secretário nacional, Ronald Sorriso, né? Eu quero agradecer também aqui o carinho e as devidas orientações sobre a atividade de hoje da Marina, que é aqui nossa secretária de Organização da Juventude do PT. Quero saudar meu companheiro Emerson e a minha companheira Ingrid, meus 2 filhos. Gente, assim, quando a nossa turma se rebela, a primeira coisa que os mais velhos dizem para mim é assim: os teus filhos. Então, aqui saudar essas grandes lideranças que nós temos da juventude LGBT brasileira. Quero saudar a Ana Vitória, e já deixar aqui um convite para a Ana, para a gente fazer um debate lá no nosso Instagram sobre o transfeminismo, que eu fui compartilhando o link da atividade e alguém comentou: transfeminismo, já querem criar divisão, e eu recomendei, não vi ainda, mas eu recomendei a pessoa: venha escutar a Ana Vitória para você entender o que é o transfeminismo e qual é a necessidade desse debate, dessa organização, desse conteúdo. E que vai ser um prazer ouvir a Ana Vitória. Eu já tive várias oportunidades de ouvir a companheira, e eu acho importante a gente se empoderar
desse debate, assim como a gente luta pelo feminismo negro, feminismo das mulheres lésbicas e bissexuais, e etc, etc. A gente tem essa pluralidade do feminismo, inclusive do campo, não só da cidade. Mas essa diversidade é que torna o nosso feminismo tão plural nesse Brasil. Eu acho que a gente precisa, e aí trazer um pouco dos elementos que a Ingrid já iniciou, eu acho que é importante a gente dizer que reitorias, né, universidades que tiveram a iniciativa de criar cota para a população trans dentro das universidades também foram alvo de um projeto político de ataque. Não só os reitores, mas numa tentativa de desmonte de acesso a essas políticas públicas desenvolvidas pela universidade para a inclusão desse público. Acho que é importante a gente dizer que o fronte de ataque ele não é só no desmonte financeiro, que é a tendência da nossa fala, né? A gente tende a se prender muito na questão estrutural e, politicamente, outros campos também são minados por esses setores conservadores. E tudo que tem referência de gênero, identidade de gênero, diversidade sexual, são pontos de ataque constantes e norteador, inclusive, nas disputas de universidade, você apresentar, inclusive, aí futuros candidatos conservadores, né, para a mudança de uma universidade mais família. Então, assim, é só para a gente ficar atento, porque eles estão com um projeto que se consolida no país. Não é que estão se consolidando ou que nós vivemos um desgoverno que não tem noção do que está fazendo. É um desgoverno que ele desmonta, mas eles sabem o que estão fazendo. E é um projeto que foi montado no decorrer desse processo na seguinte visão: a gente ocupa os espaços, mas a gente percebe a necessidade de ter porta-vozes para os nossos interesses e começar a estabelecer figuras que representem esse projeto que nós estamos desenvolvendo para o Brasil e para o mundo, com o discurso da tradicionalidade, da proteção da família, a centralidade. No Brasil e no mundo, qualquer outro país, o discurso central é o discurso do olhar família. E quando a gente fala de família, há pouco tempo, a Damares, essa semana ou semana passada, ela lançou um selo, Programa da Família, para as prefeituras municipais, dentro da tradicionalidade da família, tá, gente? Eu estou trazendo esse elemento, apesar de não ser nenhuma novidade, mas essa tradicionalidade da família, esse programa que as prefeituras devem desenvolver para as famílias de seu município, ela não inclui nem reconhece as famílias homoafetivas, como não reconhece nenhuma outra família que não tem papai, mamãe e seus filhinhos. Então, inclusive, você vê as peças publicitárias dentro desse contexto. Então, assim, eles não geram meramente políticas pensadas de cunho nacional. Eles procuram construir políticas que eles possam incidir no cenário municipal, em especial nesse cenário eleitoral. Óbvio, quando a gente fala da luta LGBT, quando a gente fala da resistência dessa história, é inegável, e eu sempre digo isso aos nossos mais velhos, saudá-los e pedir licença para dizer isso, mas essa força e essa construção de resistência e de luta, ela se dá na juventude. É nessa força jovem que a gente promove as mudanças e garante os direitos civis. Nós lutamos por vários direitos, continuamos lutando por vários direitos, porque a gente vive uma sociedade que ainda é uma sociedade, para além de patriarcal, machista, misógina, LGBTfóbica, racista, entre tantos outros contextos. Você vai ter aí a população LGBT na resistência, mas numa resistência que ela tem um histórico da juventude, né? Essa marca dessa geração que hoje a gente tem tanto como referência, mas elas tiveram a marca dessa força da juventude para essa mudança e para esse fortalecimento. Assim como é uma marca muito forte, e aí eu sempre digo, é uma geração mais recente, que a geração anterior, a gente disputava o movimento estudantil pensando a estrutura do movimento estudantil a partir da lógica heteronormativa. Hoje a gente vê a nossa juventude LGBT organizada no movimento estudantil desconstruindo essa lógica. Então, assim, eu ocupo esse espaço para disputa, eu venho para contribuir e me somar a ele, mas eu venho a partir do meu olhar e não do contexto do olhar geral que você quer que eu reproduza no dia a dia. É muita resistência, é muita luta? A gente tem muito para avançar? Tem. Para quem não sabe, quem não viu, eu recomendo a leitura, que eu acho um material muito legal, é o material mais recente que a gente tem, que é o material que é do Vote LGBT, que é um conjunto de pessoas, acadêmicas, não acadêmicas, que se organizam dentro dessa pauta. E resolveram, durante essa pandemia, fazer um levantamento sobre
como estava a população LGBT nessa pandemia. Eles entrevistaram, tiveram aí 10.065 LGBTs no Brasil respondendo a esse questionário. E é interessante como se começa a ver alguns recortes, alguns estigmas que eles permanecem dentro da população trans e travesti. Aí, nesse contexto, todas as vulnerabilidades elas se dão desde a questão do convívio familiar, a questão do emprego, a questão de renda, então, a violência, todos esses contextos, ele continua muito forte nesse cenário político que a gente vive com a pandemia, né? Mas você percebe um outro público que se deslumbra quando você fala de orientação sexual. Indicadores de vulnerabilidade que tradicionalmente perpassam no campo ou dos gays ou das lésbicas demonstrou uma vulnerabilidade maior nessa pesquisa para o público bissexual. É um debate que a gente precisa falar sobre isso. Às vezes, o próprio movimento tende a não trazer esse debate para esse cenário, mas é um público que se apresentou num quadro de vulnerabilidade muito alta e que requer a nossa atenção também. Assim como o recorte de juventude também tem indicadores muito altos. Assim, quando a gente fala também do processo de racismo no Brasil, e quando a gente fala de violações dos direitos da juventude negra, quando você vem para o recorte étnico-racial, você também tem uma vulnerabilidade da população negra LGBT. Estou trazendo esses elementos para a gente entender que a violência ela não se limita somente à nossa orientação sexual, à nossa identidade de gênero, que a gente precisa ficar atento a esses mecanismos e a esses fatores que agregam e que são utilizados por esses setores para estimulação da violência, né? Seja ela no recorte racial, seja ela no recorte de gênero, orientação sexual, classe, nós também precisamos fazer esse debate. Mas, assim, o que me chamou a atenção, e é o que eu sempre tenho dito, inclusive para a juventude do PT, quando você fala de convívio familiar, a juventude entre 15 e 24 anos tem um alto índice de vulnerabilidade, de relatos de violência familiar seríssimos. E a gente precisa também debater violência no ambiente familiar, porque o ambiente familiar ele é construído num contexto não só heteronormativo, mas em todo o conceito de opressões que estruturam e que faz uma família reproduzir comportamentos. Então, o papel do menino é X, o papel da menina é Y, desconsiderando todo outro contexto social que tem, cultural, político, etc. Então, que é importante a gente se debruçar sobre esse debate, debruçar sobre essas vulnerabilidades da juventude, debruçar em alternativas para proteger a vida da nossa juventude LGBT nesse período de pandemia, mas nesse governo. Bolsonaro tem um projeto político sério no sentido do conservadorismo, do discurso moral, porque é isso que mantém a sua base viva. Cada vez que esse governo sofre um ataque, é só vocês observarem, a forma de fomentar a sua base é voltar para o discurso da moralidade, e esse discurso da moralidade ser a ponte para fazer o ataque, fora o tradicional, né? A gente fala do Bolsonaro, eles falam do Lula, etc., e por aí vai. Mas eu estou dizendo elementos que trazem essa moralidade para dentro da centralidade. Falta que a gente diz o tempo todo, mas é bem interessante que, mesmo na esquerda, às vezes, nos setores progressistas, a tendência é prestar atenção no discurso que não é o discurso nosso. A gente fala do campo da moralidade usada como estratégia política eleitoral. Precisou o Felipe Neto dizer isso na Roda Viva para você ver vários intelectuais progressistas reproduzirem que a pauta, antes nós éramos pauta de apagamento, né? Cortina de fumaça. Aí o Felipe Neto falou, já não é mais cortina de fumaça, é uma estratégia política para a pauta de moralidade. Então, nós precisamos aí correlacionar nossas ações de uma forma que a gente combata o atual cenário. As nossas táticas são táticas envelhecidas. E nós precisamos entender que neste envelhecimento, que a gente não se preocupou na narrativa em disputar mentes e corações, a gente acabou aí permitindo que um discurso neofascista ocupasse espaço no Brasil. E aí não venha... E aí é muito interessante as pessoas dizerem assim, não, porque nós perdemos a eleição pelo fake news. Gente, a gente não perdeu a eleição para o fake news. Fake news foi um dos elementos utilizados para que a gente perdesse as eleições. A esquerda perdesse a eleição, os setores progressistas perdessem a eleição. Não foi o PT, foi a sociedade brasileira que perdeu com isso.
E o fake news é só um instrumento a mais utilizado nessa estratégia, é uma estratégia de campanha. Quem não se apropriou dos instrumentos, quem não disputou as mentes e corações, fomos nós. Porque quando a gente fala, e quero encerrar com isso, dizer para a nossa juventude, é muito importante dizer que a gente tirou milhões da fome. É muito importante dizer que vários públicos vulneráveis passaram a ter acesso à universidade. É muito importante dizer que a gente conseguiu enfrentar a violência contra as mulheres. É muito importante dizer que a gente criou aí o programa Juventude Viva. É muito importante trazer Minha Casa Minha Vida. É muito importante trazer todos esses programas que a gente desenvolveu. Mas é importante a gente falar de outros programas que a gente também desenvolveu, gente, que foram importantes. Né? A população LGBT parou de ser vista só no aspecto da saúde. É no governo Lula que a gente tem o primeiro plano voltado para a população brasileira LGBT, sabe? No governo Lula. É no governo Lula que você começa a debater a população LGBT na educação, na moradia, nos direitos humanos. É neste governo que a demarcação dessa participação social, política e de monitoramento na criação do Conselho, que depois é desmontado pelo governo Bolsonaro, foi no governo Lula. E no governo Dilma nós vamos desenvolvendo muitas outras questões. Sabe, a saúde da população LGBT, o processo de transexualização, isso também, gente, é importante para o discurso, não só para o discurso, mas para mostrar para as pessoas que nós intervimos nas vidas das pessoas, seja no âmbito coletivo, ou seja no âmbito individual, mas nós lutamos pela inclusão de todos e todos dentro das suas especificidades e necessidades. É isso que fez da gente um governo diferente. É isso que fez do governo do PT um governo do povo. Foi isso que fez do governo do PT um governo participativo. Foi isso que transformou Lula como o melhor presidente desse mundo, não é do país, é do mundo. Ele é o cara, inclusive, para o Obama. Então, é só para a gente relembrar que a gente tem muita ação importante feita. Não foi só no campo econômico, não foi nas grandes obras, mas também foi na vida individual de cada uma dessas pessoas, seja da população negra, seja da população LGBT e assim por diante, para a gente retomar essa nossa narrativa e para não parecer, como aparece hoje para alguns, que o PT abandonou barco ou abandonou lutas. Nós nunca abandonamos nenhuma luta. Tanto que não abandonamos que esses setores se cansaram e disseram assim, não, chega porque eu não aguento mais ver preto, chega porque eu não aguento mais ver atrevimento de LGBT achar dizer que tem direito, chega porque essa juventude é muito abusada, essa juventude quer acabar com a estrutura familiar brasileira. Não é isso, sabe? Essa narrativa se criou porque a gente conseguiu pensar a vida do povo, não importa se foi no campo, se foi na cidade, se foi da classe média, classe pobre, sabe? Se era preto, se era branco, se era hétero, se era homossexual. Nós pensamos na vida de todos e todas. Desenvolvemos política para isso. E política conjunta com a sociedade e com os movimentos sociais. Isso é o PT, é o partido que eu me orgulho, e essa é a juventude do PT que continua esse legado, essa geração revolucionando, apresentando projetos, nos questionando. Nos questionem. Não achem que os mais velhos o tempo todo estão certos. Não estão. Tem momentos que nós precisamos também levar para o chão de orelha e dizer, ó, o caminho político é esse. Nos questionem, nos tragam sempre para dentro da linha correta de trânsito quando a gente desviar dela. Tá? Nos questionem e, principalmente, gente, ocupem os espaços de poder. Ocupar espaço de poder não é desrespeitar o mais velho. Mas não espere do mais velho que ele te entregue o bastão. Ocupem. Não só do LGBT, mas de todos os espaços, inclusive da juventude do PT. É isso. Tchau, gente. Obrigada, Jana. Falando em ocupar os espaços de poder, Jana, tem uma preliminar aí de quantos candidatos ou candidatas nós temos aí, LGBTs, pelo Brasil? A gente tem 511 candidaturas, são 499 candidaturas à vereança no Brasil, tá? Dessa de vereança, 199 são de candidaturas femininas, e dessas, que a gente não botou essa informação, mas dessas 499 candidaturas à vereança, delas 273 são candidaturas jovens LGBT. Então, é um marco histórico para nós, é um marco histórico para o LGBT. Nos tornar secretaria nos proporcionou ampliar esses espaços de disputa, de ocupar mais espaços, disputar narrativa na sociedade. Eu quero parabenizar a nossa juventude LGBT pela coragem
de nunca desistir, de nunca temer, sabe? E de sempre enfrentar todas as dificuldades, inclusive a de disponibilizar seu nome para uma disputa eleitoral num cenário extremamente difícil, como é a pandemia, mas num cenário conservador, para dar voz aos que são silenciados. Então, vocês são as pessoas que vão dar voz para nós nessas campanhas. Parabéns, parabéns por essa coragem, parabéns por vocês. Estamos aqui, junto para construir um país, um mundo, uma sociedade, um pensamento utópico, que todo mundo pode chamar de utópico o quanto quiser, mas esse é o país que nós queremos, esse é o mundo que a gente defendemos. É inclusão. Inclusão não é desconstruir modelo de família, é desconstruir opressões dentro das famílias e o reconhecimento de outros padrões, outras formas de família, que não é só heteronormativo. Obrigada, Jana. Já emocionei com o Lula, agora com a fala da Jana deu vontade de chorar de novo. Mas muito obrigada, secretária, muito obrigada. É muito trabalho dessa secretaria, muito trabalho de um partido que compreende a população LGBT enquanto ser de direitos, enquanto ser protagonista da sua própria história e protagonista também da história para tantos e para tantas outras, né? Continuando aqui a nossa live, que a gente está recebendo vários comentários, parabenizar a companheirada aí que está nos acompanhando, agradecer demais essa companheirada. Agora é hora da gente chamar o presidente da Arte Jovem LGBT, nosso querido Emerson Santos, para trazer aí também algumas reflexões para nós aqui sobre a questão da juventude LGBT nessa Semana das Juventudes organizada pela JPT Nacional. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Queria saudar todo mundo que está aqui no YouTube. Tem tanto comentário que eu estou impressionado. É muito comentário. Que bom que vocês estão gostando e estão interagindo. E queria agradecer o convite do Sorriso em nome dele, agradecer a todo o corpo que compõe a Juventude do PT, a JPT Nacional, pelo convite e parabenizar pela realização dessa atividade. E agradecer também pela nossa mesa ter sido colocada no dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude. Então, para a gente é um privilégio, é uma honra estar aqui conversando com vocês, agradecer a todo mundo, agradecer a Marina pela organização e pela mediação. E eu quero começar falando duas coisas. A primeira coisa é que o posto de número 1 do fã-clube da Ingrid é meu. Então, ninguém toma esse posto número 1. Eu sou o fã número 1 da Ingrid, então ninguém vai tomar esse espaço. Para deixar bem explícito aqui para todo mundo. Segundo, que é sempre bom estar conversando em espaços que eu tenho a minha dirigente, que é a Janaína Oliveira, que é uma pessoa que tem toda a paciência do mundo para me ouvir, para ouvir minhas rebeldias e também minhas grosserias, né, para me acolher, para me ensinar, para ter paciência, para dizer, olha, vai por aqui que dá certo, ou então faz o caminho de retorno, ou então, olha, que massa, foi muito bom agora. Então, eu acho que a gente precisa de mais dirigentes como a Janaína, de mais pessoas não tão jovens como a Janaína, para ajudar a gente, né? E é muito importante. E para além da nossa relação política, ela me ensina muito também a ser dirigente, porque a gente também vai dirigindo pessoas, né? A gente também vai ocupando espaços de representação e vai formando outras pessoas. E eu acho que você estar sempre disponível, sempre presente e sempre disponível a ouvir, a ajudar é essencial para a construção dos afetos também, porque a política ela não é feita sem afeto, né? Sem afeto a gente não consegue avançar politicamente só através do afeto ou através do ódio, mas o ódio é o lado de lá que optou por isso. Nós não vamos optar por esse caminho nunca optamos, nem iremos optar. As falas foram muito boas, tanto a da Ingrid e a da Janaína trouxeram elementos, cada uma trazendo elementos distintos, mas que se complementam. Então, eu não queria repetir aqui, vou até usar um tempo mais curto, mas eu queria chamar a atenção para um processo que a gente vem assistindo e que também se materializa dentro da juventude do PT, e que é muito bacana isso, que é da ocupação de LGBTs dos espaços políticos. Então, você olha hoje para a juventude do PT, seja as municipais, a estadual ou a nacional, e você vê vários quadros dirigentes que são LGBTs, que se colocam explicitamente como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, homens trans, intersexos, não binários, agêneros, assexuais, e todo esse corpo
amplo e diverso das experiências de gênero e sexualidade, que a gente tem chamado de LGBTI+, mas que é muito além disso, é muito além de uma sigla, né? São pessoas, são vivências, são experiências de vida, são afetos, são corpos que precisam ser considerados e respeitados. Então, é muito bom ver que a juventude do PT tem sido ocupada por essa turma. E esse número que a Janaína traz, de dezenas, mais de 2 centenas de candidatos jovens LGBT nas eleições municipais, mostra também um fenômeno que a gente precisa buscar entender, né? Eu fico sempre tentando analisar as coisas e entender, seja pelo meu papel de ativista do movimento, mas também nas reflexões que eu me proponho a fazer enquanto pesquisador. Então, eu acho que a gente precisa olhar melhor esses números. Se a gente pega só o PT, a gente tem mais de 500 candidaturas LGBTs. Se a gente pega outros partidos de esquerda, isso chega a 700. Se for olhar os partidos de centro-direita, que também tem candidaturas LGBT, a gente vai chegar a mais de 800 candidatos nessas eleições. No momento em que o presidente da República, como bem ele falou, é um LGBT-fóbico assumido. Então, isso mostra também uma disposição da nossa população para enfrentar esse conservadorismo, esse retrocesso. E nós jovens LGBTs, temos que ter muita firmeza para defender a nossa pauta e para dizer que, num momento político difícil como esse, em que várias pessoas têm se retirado do debate público, somos nós que estamos indo para a arena eleitoral, dar nossos corpos, dar nossa cara, para trazer o Brasil de volta para a democracia. Então, eu queria registrar isso aqui, queria pontuar a minha fala inicial a partir dessa perspectiva, de que a gente precisa valorizar esse número e valorizar a nossa participação política, a nossa construção. Porque na história do Brasil, e na história recente, nesses últimos 40 anos de existência do movimento LGBT, nos momentos mais difíceis e cruciais, nossa população esteve participando. Então, nossas lutas, elas não são identitárias nem particularistas. Pelo contrário, elas são estruturais e universais. Elas são amplas. Elas são tão amplas que, inclusive, o presidente da República arregimentou votos, né, com desinformação em cima das nossas pautas. Então, se nós próprios, LGBTs, se o campo progressista, popular e democrático, não estou falando nem apenas a esquerda, mas o campo democrático, não compreende as nossas questões, né, as questões que permeiam nossas vidas, como centrais no debate político nacional, a gente dificilmente vai conseguir superar esse conservadorismo e dificilmente vai conseguir superar esse autoritarismo fascista que está sendo implementado no Brasil pelo presidente da República, rodeado de corruptos, de machistas, de racistas e de LGBT-fóbicos. Dito isso, eu queria pontuar também que a fala do Lula foi bem assim, forte para a gente. Particularmente para mim é bem forte porque a carta que ele lê reflete muito do que a gente tem sentido e tem passado, que é uma espécie de também um sentimento quase que de nostalgia, né? E eu sou uma expressão disso. Eu sou o primeiro jovem da minha família até o nível superior, minha família inteira, paterna, interna e materna, né? Então, da minha família inteira, paterna e materna, eu sou o único jovem até nível superior. E por que eu consegui isso? Por conta das interiorizações das universidades públicas, né? Eu acessei a pós-graduação, consegui fazer um mestrado, estou fazendo doutorado, eu tenho 28 anos. Isso é impensável para um jovem negro de um município do interior de Pernambuco, antes dos governos do PT. Quando que a gente ia ter essa possibilidade? Nunca teria essa possibilidade. Quando que nós, negros, gays e do interior, seríamos colocados como pesquisadores ou intelectuais, se não fosse nessa experiência de transformação política que a gente vivenciou graças aos governos petistas. Então, a fala do Lula é bem importante para mim, porque a leitura da carta, na verdade, porque revela também o quanto os processos políticos eles não são dados, né? Eles estão em permanente disputa. Se nossa geração teve a oportunidade, né, de vivenciar esse momento histórico, quando a gente teve acesso à saúde, à educação, à emprego e renda e à formação, essa geração que está pegando agora esse processo, né, desde o impeachment, desde o golpe que retirou a presidenta Dilma da presidência da República e colocou o Michel Temer, em seguida o Bolsonaro, não tem vivenciado isso. Infelizmente, essa juventude que tem agora tentado acessar a universidade tem passado por inúmeras dificuldades. Então, é um cenário muito difícil, mas que a gente precisa compreender esse processo como um processo sempre de permanente disputa e que a gente nunca vai ter esse nada dado. A gente vai ter que estar sempre lutando, disputando a política e disputando os rumos da política. E nisso, a juventude do PT é central. A juventude do PT é central porque a juventude do PT é o espaço interno do partido
onde a gente forma novos quadros, onde a gente forma novas lideranças, onde a gente se coloca para o debate público, para a disputa política, né? Seja a disputa interna, né, de ocupação dos espaços na estrutura partidária, seja na estrutura externa, no Estado, ocupando espaços de assessoria parlamentar, espaços de gestão de políticas públicas em governos novos, ou também nós mesmos ocupando os postos de vereador, vereadoras, deputados estaduais, senadores, governadores, prefeitos. Enfim, eu acho que a juventude do PT tem uma contribuição importante a dar para a gente. E aí eu queria aproveitar esse espaço aqui para ampliar um pouco mais uma reflexão a respeito dessas transformações que os governos petistas possibilitaram para a gente. Porque, de fato, a gente precisa relembrar isso e ter isso em mente quando a Janaína fala aqui para a gente que há um número substancial de LGBTs que sofrem violência doméstica e familiar, retratados pela pesquisa conduzida pelo Voto LGBT, a gente precisa lembrar que foram os nossos governos que criaram o programa Minha Casa Minha Vida, né, que distribuíram moradia para milhares e milhões de pessoas no Brasil. E que essas moradias, e que para a população LGBT especialmente, a segurança da sua casa representa a segurança da sua vida. Nós que somos uma população, sobretudo aquela população de travestis, transexuais e homens trans, que é extremamente vulnerável e que tem expectativa de vida de apenas 35 anos no Brasil, ter um teto, ter seu espaço privado, sua proteção, representa uma proteção à sua vida, primeiramente. Então, iniciativas governamentais, como o programa Minha Casa Minha Vida, como a própria interiorização das universidades, como eu já falei, como as políticas de cultura, que a Ingrid citou, que hoje a gente está bem passando por um desmonte, né? As políticas de saúde, sejam aquelas mais universais, como o SAMU, o fortalecimento das unidades básicas de saúde, do programa Saúde da Família, mas também aquelas específicas nossas, como a política de saúde integral da população LGBT, criada pelo Ministério da Saúde. Tudo isso foi muito importante para a gente. E tem dois elementos que são muito importantes que a gente precisa evidenciar ainda mais, né? Sobretudo nesse momento de disputa política e de disputa de narrativas, que são duas conquistas fundamentais que só foram possíveis graças, né, ao nosso partido e aos nossos governos, que é o Estatuto da Juventude, onde a gente conseguiu assegurar uma série de direitos na legislação brasileira para a juventude LGBT, inclusive o direito ao livre exercício da orientação sexual. Então, isso foi um direito conquistado no Estatuto da Juventude, para que essas questões sejam trabalhadas, inclusive, na educação básica. O Estatuto da Juventude prevê isso, e também a PEC da Juventude, que nos colocou na Constituição Federal. Então, tiveram que passar 30 anos até a juventude entrar na Constituição Federal, e só foi possível graças ao governo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, a gente precisa compreender isso, precisa divulgar isso, e precisa ter isso na ponta da língua para que a gente não perca essas narrativas. Para já encaminhar para o encerramento, encaminhar minha fala, que na verdade estou bem ansioso para ouvir a Ana. A Ana, ela não estava aqui quando eu iniciei, mas eu tenho uma admiração profunda por ela, pelo debate que ela realiza, pela coragem que ela tem de colocar em xeque algumas estruturas e fazer alguns debates e colocar algumas discussões na mesa. Então, queria ouvi-la, estou bem ansioso para ouvi-la, então já vou encerrando por aqui. Mas eu queria convidar todo mundo a conhecer um texto que eu publiquei há algum tempo, nem faz tanto tempo assim, mas é porque com redes sociais hoje em dia tudo é muito efêmero, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de pesquisa científica, não faz muito tempo, porque foi em 2018, eu publiquei um texto chamado O que querem as juventudes LGBT, é um artigo de minha autoria, o Cleiton Feitosa é o coautor. E nesse texto é interessante como se passaram alguns anos, desde quando a gente fez a pesquisa e publicou o artigo a partir de uma experiência aqui no município de Caruaru, mas também compreendendo e olhando para as conferências nacionais de juventude. De lá para cá não mudou muita coisa, né? O que foi que esse trabalho apontou em termos de demandas principais das juventudes LGBTs? A gente observou tudo e tiramos as demandas que a gente observou mais recorrentes, que seriam aquelas que são mais prioritárias. Vejam só, o primeiro ponto que a juventude LGBT demandava, seja na experiência local que a gente analisou, seja em espaços participativos mais amplos, como as conferências de juventude, foi ampliação dos espaços de participação social. Então, é falsa a narrativa de que a juventude não gosta de política. É falsa a narrativa de que a juventude não quer disputar o Estado. Porque eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando um trabalho científico, que eu fiz um estudo, tem um método, e foi publicado por uma revista científica, foi revisada por pares, inclusive, né?
Então tá lá, né? Então, e essa narrativa de que a juventude não gosta de política, isso é falso. E a gente não pode cair nessa armadilha. A segunda demanda prioritária da juventude LGBT é o fortalecimento da educação, né? Do acesso à educação e da permanência à educação, né? Especialmente das campanhas de combate ao bullying LGBT-fóbico. Logo em seguida, vem políticas de combate à violência LGBT-fóbica em toda a sociedade. Isso também não é por acaso. Se a gente observa, se a gente pegar todos os dados que têm sido levantados sobre assassinatos de LGBT no Brasil, sejam aqueles dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia, esses mais recentes divulgados pela ANTA, mesmo já divulgados há algum tempo pela Rede Trans Brasil, se a gente for observar o dossiê do lesbocídio, todos esses levantamentos eles apontam que o maior número de mortes e o maior número de violências e violações acontece circunscrito a uma faixa etária, que é a faixa etária até 29 anos. Obviamente que isso também é explicado, né? A juventude, ela sai mais de casa, ela está mais em espaço de sociabilidade, ela interage mais, a gente tem experiências afetivas e sexuais, né? De formas mais aligeradas, mais intensas, né? Que faz parte dessa trajetória da vida. Então, a gente acaba que fica muito vulnerável também. Isso explica também a gente acabar sendo tanta vítima de violência. Outro fator a isso é que essa juventude, dessa geração que a gente tem observado, dos anos 2010 para cá, sobretudo, é uma juventude que se coloca muito, né? Onde sua sexualidade não é uma questão privada, pelo contrário, faz parte de si, né? É um elemento central na vida dessas pessoas, então não é uma coisa oculta. E, por fim, e uma das demandas mais prioritárias levantadas é acesso ao mundo do trabalho. Então, você imagina que se o acesso ao emprego e à renda já é um problema para a juventude em geral no Brasil, quando a gente olha a nossa juventude LGBTI, sobretudo a juventude travesti, de mulheres trans e de homens trans, isso ainda é mais difícil. Então, queria convidar vocês a conhecer esse texto, vou até deixar lá no chat do YouTube para quem quiser dar uma olhada. É um textinho tranquilo, leitura fácil, mas eu quero que as pessoas tenham acesso para problematizar essas questões, sabe? Para que a gente tenha argumentos também para combater essas narrativas. Por fim, mesmo para encerrar, eu queria chamar a atenção dessa juventude que está acompanhando aqui a gente para a importância de ocupar espaços no movimento LGBT. Isso é importantíssimo. Eu venho de experiência de ocupação de espaços no movimento LGBT, eu fundei junto com alguns outros colegas, muito deles petistas aqui em Caruaru, um coletivo chamado Lutas e Cores. A gente fundou esse coletivo em 2014, muito no processo de que a juventude não tinha espaço no movimento e as práticas que estavam presentes no movimento eram permeadas por práticas excludentes. Então, nós criamos um coletivo e, em pouco tempo, esse coletivo, dada a responsabilidade das pessoas, a sua horizontalidade, um coletivo que não tem direção instituída, um coletivo que tem autonomia, que tem 40 ativistas atuando quase que diariamente, passou a ocupar um espaço importante no movimento LGBT, não só em Caruaru, mas no Nordeste brasileiro. Então, desse espaço de coletivo me possibilitou ocupar outros espaços, como o Conselho Estadual LGBT aqui em Pernambuco, a ocupar um espaço no Conselho Nacional LGBT pela Arte Jovem LGBT e, finalmente, cumprir essa missão de coordenador nacional da Arte Jovem. E acho que nossas vozes precisam ser ouvidas. Eu tenho certeza que não só eu, mas como todos os companheiros que compõem a Arte Jovem LGBT, fizeram muita diferença em todos os debates que estiveram sobre o movimento, para trazer a perspectiva da juventude, para trazer as questões que nos tocam e, sobretudo, para apostar e fortalecer o movimento, porque muitas vezes, né, a nossa turma que já está há um tempo, que começou na década de 90, no início dos anos 2000, se desmotiva também. Isso é natural dos processos, né? E cabe a gente ajudar as pessoas a continuarem motivadas, a continuar se fortalecendo, a continuar fortalecendo o movimento. Certamente nós temos nossas questões, nossas dificuldades também, né? A gente precisa ainda superar muita coisa, mas eu tenho certeza que essa juventude, a nossa juventude, ela tem uma utopia que é uma utopia muito linda, né? Que é a luta pelo direito de ter prazer, né? De amar, de ser feliz, ou a luta pelo direito de constituir seus corpos como corpos que precisam ser respeitados, legitimados, e corpos que não são, digamos assim, sempre o oposto à norma. São corpos que não precisam ser normatizados, são corpos que merecem respeito e que merecem ter suas vivências plenamente respeitadas e asseguradas, não só pela cultura, mas também pelo Estado. Então é isso, gente. Eu estou à disposição aqui para o debate, para depois também quem quiser me procurar, tirar dúvidas.
Tamo junto. Obrigada, querido. Obrigada, Emerson. Gigante contribuição. Também um pesquisador aí do próprio movimento LGBT. Como é importante a produção da ciência também a favor dos nossos e das nossas, né? Também fazendo um momento propaganda, eu tenho a minha monografia, né? Meu final de graduação. Eu estudei uma gigante política pública, né? Nossa, que é o Brasil Sem Homofobia, né? Eu intitulei como Brasil Sem Homofobia, um jeito petista de pensar as relações de gênero e sexualidade. É um programa, é um trabalho que gerou até mais dúvidas do que certezas, mas com certeza foi enriquecedor para a minha vida, né? E para a vida de grandes companheiros e grandes companheiras. Valeu, Emerson, deixa lá o link, a gente também pode divulgar pela página aí da Juventude do PT, é importante a gente divulgar os trabalhos dos nossos companheiros e das nossas companheiras. Bom, e aos 45 do segundo tempo, conseguiu voltar aqui, contrariando todos os inimigos e as inimigas das péssimas conexões de internet que muitas vezes perpassam a nossa vida. Também tive grandes dificuldades para entrar aqui na live. A nossa giganta Ana Vitória, militante aí da nossa querida Juventude do PT, acadêmica de Direito, e vai falar um pouquinho para a gente aí sobre juventude LGBT, sempre com falas muito certeiras e que trazem muita reflexão para nós. Ana, um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, Mari. Boa tarde para todos, todas e todos que estão nos assistindo. Gostaria de começar agradecendo ao companheiro Sorriso, que inclusive estava com ele agora no privado, a gente lutando para tentar voltar para essa live, porque eu acho que o sistema tentou derrubar as travestis, mas não conseguiram. A gente conseguiu resistir a essa internet, a esses problemas de conexão. E saudar todo mundo que está participando, Janaína, Emerson, Ingrid, Mari. É um prazer gigante estar aqui com vocês não fazem ideia. Eu acho que ser jovem, ser travesti, ser petista no Brasil não tem sido nada fácil. Ser LGBT como um todo nunca foi fácil no nosso país. Então, esse espaço, sem sombra de dúvidas, é muito importante para todos nós e para toda a nossa juventude, para a juventude brasileira. Eu sou Ana Vitória, como Mari já me apresentou. Eu sou nordestina e tenho um coração dividido entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, mas construí minha militância dentro da juventude do PT do Rio Grande do Norte, muito por causa da graduação, que não tem como pensar na graduação também sem pensar nos governos petistas e sem pensar no companheiro Lula, que infelizmente eu também não consegui escutar a forma de maneira completa, porque eu já estava com esses problemas de conexão, mas estamos aqui. Eu fui a primeira trans a entrar na minha universidade. Até então não existia nenhuma outra menina trans no curso de Direito. E na UFESA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido, que surgiu através do REUNE, também existiam pouquíssimos corpos trans antes de mim. Então, o impacto que é a chegada... Gostaria de começar essa fala falando exatamente sobre o impacto que é a chegada desse corpo trans, desse corpo até então dissidente para aquele espaço dentro do ambiente institucional da universidade. É um impacto gigantesco, porque historicamente, no nosso país, as identidades trans e travestis foram construídas como algo, como identidades violentas, sujas, marginalizadas, e ao longo desses anos, ocupar o espaço dentro da universidade e, sobretudo, dentro do curso de Direito, foi um desafio gigantesco. Quando eu cheguei na universidade, para que a gente comece a pensar sobre essa juventude LGBT, quando eu cheguei na universidade, a primeira coisa que eu me deparei foi com o movimento estudantil. E aí eu e Ingrid aqui, uma grande sintonia. Me deparei com o movimento estudantil e já com a juventude do Partido dos Trabalhadores, que me apresentou uma nova perspectiva de sociedade, uma nova perspectiva de mundo, de enxergar o mundo, de perceber as relações que estão ao nosso lado, né? Isso foi muito impactante para a minha vida, inclusive decisivo na construção da identidade trans que eu tenho hoje, na construção da minha autopercepção, dos espaços de militância que eu construí. E dentro desse movimento estudantil, a juventude do PT lá do Rio Grande do Norte foi uma grande protagonista na reconstrução da União Estadual dos Estudantes do RN, da qual eu fui vice-presidenta durante um ano. E aí, depois desse um ano, eu acabei saindo da minha tendência interna do PT e não pude concluir o meu mandato, mas foi um marco muito forte para toda a juventude petista do Rio Grande do Norte, para toda a juventude estudantil do Rio Grande do Norte, a gente conseguir reconstruir a União Estadual dos Estudantes e trazer para ela um protagonismo da juventude mesmo, da juventude que está no dia a dia, que está na luta, que está precisando dos programas
do governo, está pensando na educação pública, gratuita, de qualidade, universal. E aí, quando a gente para pensar sobre a juventude LGBT, a gente tem que pensar na pluralidade que essa juventude tem, né? Porque durante muitos anos no nosso país, LGBT acabou se traduzindo através do GGG, dos gays, dos gays, dos gays, e de homens gays brancos, homens gays que correspondem a um padrão de identidade, um padrão de sexualidade que também está dentro dessa nossa sociedade heteronormativa. E esses últimos anos, eu acho que nos últimos anos a gente teve um boom nesse debate. A gente tem questionado, inclusive, onde está a centralidade do debate LGBT, quais são as pautas que hoje estão emergentes no debate LGBT. E aí a gente tem visto essa nova juventude aparecendo, uma juventude lésbica, uma juventude bissexual, uma juventude pansexual, uma juventude trans, uma juventude com tantas características novas e com tantos debates novos, que inclusive a nossa sigla não consegue mais comportar esse debate. Tem um livro, um texto da Berenice Bento, que é a socióloga da UNB, que eu gosto muito, e Berenice aponta que não tem como a gente achar, ela está se referindo às questões identitárias, e que não tem como a gente achar que mulher e homem, essas duas caixinhas, essas duas identidades vão conseguir comportar toda a subjetividade humana que surgiu ao longo da história. E assim serve também para a nossa sexualidade. A sexualidade ela tem se reinventado. A gente vem de alguns anos de governo petista, de governos progressistas, que deram espaço a essa população no nosso país, espaço até então nunca alcançado, ou se é alcançado em lugares muito limitados, como a companheira Janaína colocou. Faz pouquíssimo tempo que a gente conseguiu tirar o LGBT do debate apenas de saúde e trouxe para um debate muito mais amplo. Hoje a gente tem pensado como, de fato, garantir que o sujeito LGBT se entenda como cidadão brasileiro. Compreenda-se que, de fato, tem os mesmos direitos políticos, sociais, de que todo cidadão tem, porque a gente ainda não tem. A gente vive uma realidade ainda hoje no Brasil em que a gente tem disputado os direitos fundamentais básicos e que não é nem o Poder Legislativo que tem pensado sobre isso para nós, até porque o Poder Legislativo, como todo mundo bem sabe, é formado pelas grandes elites do nosso país. Paulo Freire fala uma coisa muito interessante sobre nossa inexperiência democrática ao longo da construção desse país. E é verdade, a gente tem uma inexperiência democrática. A classe trabalhadora brasileira nunca teve espaço de protagonismo na construção do Brasil. A gente nunca teve espaço para pensar nossas próprias vidas, as nossas próprias necessidades. E a população LGBT é mais uma população que passa por isso. A gente tem um congresso formado por homens brancos, majoritariamente declarados heterossexuais, que pensam sobre a vida dos LGBTs. Nós, pessoas trans, isso é uma coisa que eu sempre gosto de colocar. Como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai comemorar, enquanto juventude LGBT, algum marco, se nós, pessoas trans, ainda lutamos pelo direito de ter um nome? A gente está falando de uma população que sequer tem o direito de autodeterminação, a gente não consegue existir. A gente está tendo que ter disputas básicas nos lugares que deveriam nos acolher. Isso que a Janaína colocou sobre as dúvidas em relação ao transfeminismo é muito comum. Assim como há 100 anos atrás não existia dentro do feminismo o protagonismo da mulher negra, a mulher negra sequer era considerada mulher para construir feminismo, hoje as mulheres trans têm passado por um processo muito parecido, um processo de negação das nossas identidades. Hoje a gente tem dentro do feminismo, mais uma vez, a construção de uma identidade universal para a mulher, que não inclui mulheres trans. E aí eu fico chocada com isso, eu fico impressionada, porque a gente, como eu disse, está tentando disputar ao mesmo tempo direitos fundamentais básicos, como direito ao nome, direito à educação, porque a gente também não tem direito à educação, nem educação básica, muito menos educação de nível superior. Os companheiros, as companheiras já trouxeram alguns dados, mas só para vocês terem ideia, o Instituto de Transformação brasileiro pela educação aponta que só 0,02% de pessoas trans encontra-se no ensino superior hoje no Brasil. Então, gente, eu represento 0,02%. Esse 0,02%, além disso, está tendo que parar a vida para construir uma teoria que se incorpore ao feminismo tradicional que tem hoje. E ainda assim estamos sendo rejeitadas, porque estão dizendo que nós, mulheres trans, estamos querendo roubar o protagonismo das mulheres cis dentro da luta feminista. Gente, hoje no Brasil, por causa dessa negação de direitos, e pensando os direitos humanos como interdependentes, né, em que um depende do outro para que seja efetivado, essa negação da autodeterminação, do direito à educação, do direito à estrutura familiar e de um núcleo familiar que nos aceite, porque os dados também apontam, e como o companheiro Emerson colocou e a companheira Ingrid colocou, todos os dados que eu vou poder trazer para vocês aqui não são dados governamentais, não são dados de pesquisas que o Estado pense a nossa vida, porque isso não existe, sobretudo no desgoverno Bolsonaro, que eu acho que assim, o projeto político deles é exterminar a população LGBT. O projeto político deles é nos colocar à margem.
Jamais um governo como o de Bolsonaro vai querer que tenha uma travesti advogada dentro da Universidade Federal. Jamais um governo Bolsonaro vai querer que corpos trans pretos entrem nas instituições que são deles, instituições burguesas que servem para manter a ordem do Estado, a ordem das coisas que estão. E aí, se você não tem esses direitos básicos, educação, nome, família, porque os dados apontam que a gente está sendo expulsa de casa, as mulheres trans e travestis, em média aos 13 anos de idade. Então, a gente também não tem a família. Como é que a gente vai alcançar garantias, como o companheiro Emerson colocou, do Estatuto da Juventude? Como é que a gente vai pensar um processo de profissionalização de trabalho e de renda se a gente sequer consegue existir, sem dar uma disputa no nosso país para que nossos corpos existam? E quando a gente para pensar nessas disputas, é importante que a gente lembre que muitas dessas disputas e conquistas aconteceram também ao longo dos governos petistas. Foi em 2004 que, pela primeira vez, houve uma campanha governamental voltada para a população trans. Eu acho que é a primeira vez que a gente para pensar enquanto país, enquanto governo, enquanto sociedade brasileira, que travesti não é só prostituição, apesar de que nós estamos lá, nós estamos condicionadas à prostituição ainda. E aí, em 2004, através da campanha Travesti é Respeito, em parceria com o Ministério da Saúde, mais de 20 pessoas trans adentraram pela primeira vez no Congresso Nacional. Só que eu não quero só isso, eu não estou satisfeita com isso. Eu não quero entrar apenas fazendo campanha, eu quero entrar para sentar e para pensar a política desse país. Eu quero entrar para pensar sobre a legislação que nos oprime, sobre a legislação profundamente misógina, racista, uma legislação que permanece nos excluindo dos espaços públicos. Hoje mesmo a gente se deparou com o caso de uma juíza do Paraná que, em uma decisão dela, usou raça como um critério de condenação. O corpo trans é perpassado por essas mesmas coisas. A gente é condenado, e é uma coisa que eu sempre gosto de colocar nos espaços LGBT, porque muitas vezes eu percebo que a cisgeneridade separa o movimento LGBT. Muitas pessoas cisgêneras não conseguem entender que, de fato, hoje, a nossa demanda, assim como agora a gente comemorou o orgulho LGBT, não é apenas pelo amor. Existem LGBTs no nosso país que estão lutando pelo direito à vida, a estarem vivos e a viverem com dignidade, a terem esses direitos básicos garantidos. E eu sempre gosto de dizer que nós travestis e nós pessoas trans não precisamos colocar uma bandeira LGBT, apesar de eu ser apaixonada. Não precisamos usar bottoms, não precisamos. Nosso corpo é nossa bandeira. Nosso corpo, ele fala. Quando eu saio na rua, eu levo minha militância comigo todos os dias. Então, ser travesti é isso, é estar exposta a essa violência, essa transfobia institucional em todos os momentos da vida. Quando você vai em busca, como eu disse, quando você vai em busca da escola, que os índices de evasão são gigantescos. Tem uma companheira pesquisadora, professora, inclusive da Unilab aqui do Ceará, que é a professora Luma Andrade, foi a primeira travesti doutora do Brasil, e eu e Luma participamos há uns anos atrás de um documentário juntos, e Luma diz uma coisa no documentário que eu nunca vou esquecer, que ela disse que quando era criança, ela queria a escola, mas a escola não queria ela. E os corpos trans hoje no Brasil passam por esse processo praticamente todos os espaços. A política também não foi um espaço tranquilo. Fiquei muito emocionada no final da fala da companheira Janaína, que graças à minha internet naquele momento eu consegui acompanhar, quando ela coloca que nós, juventude, não temos que ter medo dos mais velhos. Gente, que desafio entrar dentro de um partido, entrar dentro de uma luta institucional partidária e ter que ensinar para os mais velhos que travesti é a revolução, que não existe revolução sem juventude, que não existe revolução sem LGBT. Se nós LGBTs não estivermos lá, a revolução não vai acontecer. Se nós mulheres não estivermos lá, essa revolução também não acontece. Então, os debates que a gente trava hoje não são debates só identitários, são debates de modelo de sociedade. A gente precisa dar voz para a juventude. Eu não tenho como construir o Partido dos Trabalhadores se eu vou estar morta. Só nesse fim de semana, 3 travestis foram mortas aqui no estado do Ceará, uma delas com 15 anos. Hoje, mais uma notícia saiu de outra trans morta no estado de São Paulo. Eu queria muito que nessa Semana da Juventude eu pudesse vir aqui com vocês pensar LGBT de uma maneira mais feliz, pensar LGBT de uma maneira na perspectiva das nossas conquistas, porque também elas existiram. É como a Ingrid colocou no começo, como a Mari colocou no começo, se nós estamos aqui, Jana, é porque outras sujeitas como você ocuparam esses espaços antes de nós. Eu sou muito grata por isso. Mas a verdade é que nós ainda temos muita luta pela frente. Nós temos tanta luta, e se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente se desestimula. Mas a gente não pode se desestimular. E para
para encaminhar para o fim da minha fala, dessa minha intervenção, que eu confesso a vocês que acabei me perdendo ao longo das falas dos companheiros por causa dos problemas técnicos, mas a gente tem que pensar daqui para frente uma política que de fato tem a juventude. Eu lembro que no último Congresso Extraordinário da Juventude do PT que teve em Curitiba, inclusive foi quando eu conheci o companheiro Sorriso, eu fiz uma fala muito pesada e que para muitos foi, em certo ponto, exagerada, mas era nesse sentido de que a gente não pode aceitar que o partido coloque a juventude apenas em um espaço de silêncio. Eu não quero mais ser candidatura laranja, eu não quero ser a candidatura secundária do meu partido, eu não quero ser a segunda opção do meu partido, eu quero ser a primeira opção, porque eu sou travesti, eu sou jovem, eu sou capacitada, eu sou universitária, eu vivencio os processos que eu passo e eu tenho que contribuir para o nosso país. Eu tenho com que contribuir para a nossa política. Coisas que nossa política nunca viu antes, debates que nossa política sequer acha que é possível ter, entendeu? Então, todos os dias eu me deparo com desafios que muitas vezes o próprio partido sequer entende. Eu já estou há quase 5 anos no Partido dos Trabalhadores, tempo esse que é simultâneo ao meu processo de transição enquanto travesti, e durante esses 5 anos eu passei por tantos processos complexos internamente, familiar, socialmente, estar na educação, permanecer na universidade foi tão difícil até aqui, e eu preciso pensar que é sim possível, dentro desse partido, pensar em uma política que garanta que outras jovens iguais a mim, que outras jovens iguais a esses e essas que estão aqui nos assistindo hoje, não precisem passar, não precisem passar por esses processos de opressão, de silenciamento, de mutismo que a população trans e que a população LGBT hoje passa no Brasil. Então, companheiros, companheiras, companheiros, não vamos nos desestimular. Essa política revolucionária com a juventude na frente, ela é possível de ser construída, ela é possível de ser pensada. Hoje, e falo isso não com tranquilidade, foi um processo muito complexo, interno, dentro da minha tendência lá no Rio Grande do Norte. Hoje eu não estou como candidata a vereadora, infelizmente, pelo nosso partido. O que eu considero não posso deixar de falar isso, mas o que eu considero muito dessa tática atrasada, Jana, como você colocou, muito dessa perspectiva política velha que a gente tem e que não consegue ainda acreditar na juventude que tem, na capacidade dessa juventude. Mas a mensagem que eu tenho hoje para a juventude nessa semana não é essa, é que nossa juventude é sim capaz. A juventude do Partido dos Trabalhadores vai sim estar à frente do processo de derrubada do governo Bolsonaro. Vai sim estar na luta todos os dias contra o fascismo que tem se instaurado em nosso país. As botas, os coturnos do fascismo não assustam essa juventude. A gente é acostumado a todos os dias a estar à frente de desafios muito complexos que a realidade brasileira hoje nos apresenta. Falta de acesso à educação, falta de acesso à moradia, falta de cidadania, falta de acesso a debates políticos, falta inclusive de acesso à democracia. A gente não consegue ainda pensar a democracia de maneira plena. E isso nunca nos impediu de construir política. Isso nunca nos impediu, por exemplo, de construir a União Nacional dos Estudantes e representar o movimento estudantil brasileiro. E a mensagem que eu tenho hoje para vocês é essa, que essa juventude, é nessa juventude que eu acredito, para reconstruir um Brasil em que todos, todas e todos tenham espaço, sobretudo os jovens brasileiros LGBT. Então, no mais é isso, que a gente possa, sim, construir uma política libertadora que caiba todos esses corpos que estão aqui e que, sobretudo, nós tenhamos protagonismo na construção dela. Obrigada, Ana, que prazerzaço te ouvir, transformar esse país, mudar esse país, é para isso que a gente existe, para isso que a gente resiste. Bom, gente, nós vamos chegando já a 1h25 de live, né, dessa discussão sobre juventude LGBT. Queria passar já a palavra para as considerações finais das nossas companheiras e do nosso companheiro, agradecer imensamente cada um e cada uma de vocês que aceitaram, toparam participar desse debate conosco, são grandes referências para nós, não só pelos espaços que ocupam, mas pela questão dirigente que tem conosco, o carinho, o acompanhamento. Hoje nós temos aí quase 4.000 candidaturas, pré-candidaturas, jovens pelo Brasil. Nós temos aí os números apresentados também pela Jana de candidaturas LGBTs. Isso tudo faz parte de um projeto, isso tudo faz parte de um projeto de se pensar esse país, mas principalmente
de companheiros e companheiras que se dispõem a disputar também as rédeas, né, desse partido que é gigante, que precisa também se transformar, a se adequar à nova realidade colocada na nossa sociedade, né? Bem como a Ingrid colocou, né, da escola enquanto lugar de violência, que nós possamos ser essa juventude organizada, que também faz com que os nossos estudantes entendam as escolas como um potencial de transformação, né, da sua realidade, né, tanto as escolas quanto as universidades, nós possamos continuar construindo nossa política. Agradeço mesmo imensamente, né, em outras oportunidades estamos aí para debater, né, e para as considerações finais, vai lá, Ingrid. Marina, para a gente não estender muito, que eu vi aqui que apareceu o comentáriozinho da JPT TV, que daqui a pouco tem um debate na Perseu com a Dilma. Queria agradecer vocês, né, por esse debate. Acho que esses espaços são sempre muito ricos e nos ensinam muitas coisas, né? Eu sempre saio com uma malinha cheia de bagagem, porque de fato aprendo muito com vocês sempre. Foi um prazer gigantesco ouvir a Ana Vitória, que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ouvi-la, né? Então foi muito feliz para mim estar aqui nesse espaço. Obrigada, Marina, pela condução, deu tudo certo. Obrigada, Emerson e Jana. E obrigada a todo mundo que está assistindo aí. Eu estava acompanhando aqui no computador as interações. Acho que esse debate é muito importante. Eu fico feliz que a juventude do PT Nacional sempre se preocupe em trazer, né, essa pauta para a centralidade, e a gente vai continuar aí na disputa pelos espaços de poder, dentro e fora do partido, em toda a sociedade, para ocupar cada dia mais universidades, para que a gente consiga concluir nossas escolas, para que a gente seja referência não só no movimento LGBT, mas em absolutamente tudo que a gente faz. Porque eu quero ver a Ana Vitória, daqui a uns anos, vindo falar como uma advogada, que ela será em breve. E é isso que eu espero que a gente possa ter sempre em todos os espaços que a gente ocupa, né? É isso, gente. Muito obrigada, viu? Valeu, Ingrid. Jana? Então, gente, primeiramente, obrigada pelo espaço, obrigada por me permitir ocupar hoje esse espaço. Sei que é o debate da juventude. Quero agradecer esse imenso convite, agradecer o meu secretário de Juventude Sorriso, um grande parceiro de luta, a Marina, que é uma guria fantástica, que eu conheci numa atividade das mulheres, das jovens mulheres, que formula muito também. E eu quero dizer a importância de formular, gente. A importância de formular é fundamental. Não é minha praia, mas é fundamental ver nossa juventude produzindo. Marina também produz muito. Quando a gente fala em produção, não posso deixar de falar desse meu jovem aqui, o Emerson, que é um jovem que tem, inclusive, um livro, né, cara? Eu tenho muito orgulho dessa nossa juventude, porque a nossa juventude ousa ocupar, inclusive, as prateleiras das livrarias pelo Brasil. Saudar a minha diretora da Uni, a companheira Ingrid, que tem feito um excelente trabalho, não só, né, as organizações de debate da juventude, mas, inclusive, à frente das organizações LGBT, né? A Uni compõe, a companheira Ingrid, que é nossa diretora LGBT, está ali nesse debate, junto com as organizações do movimento social, fazendo enfrentamento a esse governo, a defesa dos direitos civis da população LGBT. Ana, eu quero dizer que o PT perde nessa trincheira e não de ter como candidato. Quero dizer isso. Mas quero dizer que tudo ainda dá tempo, então eu queria depois conversar com você, mas o convite feito pelo nosso Instagram, vamos falar sobre transfeminismo. Ou melhor, se achar, a gente vê o TVPT, mas eu quero dizer que é importante a gente fazer esse debate, as pessoas compreenderem. A luta, gente, é plural. As lutas são plurais. A gente não vive a singularidade. Sabe? Os temas podem ser singulares, mas as necessidades são múltiplas. Então, a gente precisa continuar resistindo a esses parâmetros e parar de repetir vícios que nos levaram a derrotas também, né? Tem momentos que nós temos que reconhecer. Certos vícios nos levaram a derrota. E é a partir dela que nós temos que aprender. Agradecer a todos que nos acompanharam, todos e todas, dizer o seguinte, para encerrar, galera, ouse todos os dias da sua vida. E não tenha medo de ter medo, porque isso faz parte da nossa história política. Ser dirigente, ocupar espaços de poder não é fácil. Então, ouse, mesmo que você tenha um imenso medo no coração, lá no fundo você vai escutar também um grilinho te dizendo que está na hora de ocupar. Ocupa, vem para esse debate, a gente aprende com acerto, com erro.
Então, a vida é disso, né, de acertos e erros. Eu acredito que a nossa juventude do PT tem tudo para fazer uma grande revolução partidária. E conte conosco do LGBT, óbvio, para essa ação coletiva. Obrigada, Jana. Quase chorei de novo. Hoje está difícil. Estou meio emocionada hoje. Emerson, querido, contigo. Para te liberar para as mais inúmeras reuniões do dia. Gente, só quero agradecer o convite mais uma vez da Juventude do PT Nacional, através do nosso secretário Sorriso, agradecer a você, Marina, pela condução, pela organização da atividade, e dizer que é sempre bom a gente estar discutindo sobre nossas questões, né? Nossas vivências sexuais, nossas possibilidades de expressão de gênero, e falando sobre a juventude com a juventude. Queria mandar um abraço especial para a turma do setorial LGBT da pessoa com deficiência do PT, na verdade. Eu vi que fizeram vários comentários aqui, cobraram intérprete de Libras, inclusive. Tenho certeza que a juventude do PT vai tentar ver isso para que os debates sejam acessíveis. Então, agradecer à turma do setorial de petistas com deficiência, e vocês são super importantes no partido, e eu me solidarizo muito com essa luta, porque assim como a nossa população LGBT é excluída, as pessoas com deficiência também são muito excluídas dos espaços políticos e sofrem muito preconceito. Então, gente, um abraço a todo mundo, um beijo, valeu, Jana, Ana, Ingrid, tamo junto. Para encerrar, para fechar com chave de ouro, Ana Vitória. Bom, gente, só agradecer também, primeiro a Sorriso, nosso secretário de Juventude, pelo convite. Foi um espaço na qual eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que nesses últimos 2 anos, nesse último ano especificamente, eu tenho tentado me reencontrar enquanto militante petista. Tem sido um desafio, e eu reencontrei a Sorriso em eventos da PCO Abramo, que também, enfim, várias conexões que eu acho que o PT tem me mandado para que eu possa permanecer todos os dias nessa luta. Então, gratidão ao convite do Sorriso, também a Marina pela organização desse espaço. Estou muito feliz de ter construído ele com vocês quatro, Jana, Emerson, Ingrid e Marina. Foi assim, uma grande honra para mim estar aqui, e quero estar nesse espaço dando um grande abraço para toda a juventude que nos acompanha nessa semana. Continue acompanhando os espaços que é a JPT, as lives da JPT dessa semana, que, enfim, estão riquíssimas, desde o início já estão riquíssimas, e cada dia mais live maravilhosa. E um grande beijo para todas as pessoas trans, travestis desse país. Venham para perto da política, porque a política também nos cabe, e é nela que a gente vai construir a revolução. Então é isso, um beijo. Bom, gente. Obrigado a todas e todas que nos acompanharam aí pelo YouTube e também pelas nossas outras redes. Nos encontramos, a Semana da Juventude segue, e hoje nós temos o NAP Juventudes com Dilma, tá? Não se esqueçam dessa grandiosa live que nós vamos estar fazendo aí. Agradeço também a toda a companheirada aí de Secretaria Nacional de Juventude, agradeço de novo aos nossos convidados, e continue acompanhando as atividades da Juventude do PT Nacional. Nos sigam na JPT TV, no YouTube, e até mais, companheirada. Valeu!